Gênesis 2, do 1 ao 3, diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra com todos os seus elementos. No sétimo dia Deus havia completado a obra que fizera, e nesse dia ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, Tu que és o Alfa e o Ômega, o autor e consumador da nossa fé e de toda a história e de toda a criação, invocamos o Teu nome mais uma vez, rogando que o Seu Espírito, que pairava sobre a terra sem forma e vazia no princípio, que pairou sobre o tabernáculo e guiou Israel no deserto, que habitou no tabernáculo e no templo de Salomão, que encheu sem medidas a Jesus Cristo, nosso Senhor, e que habita em nós para todo sempre, e que testemunha-nos da glória de Cristo e do Evangelho do nosso Deus, que o Seu Espírito venha nos guiar para que nós possamos entender de forma adequada, vívida, prática a Sua palavra, que nós venhamos a amá-la, Senhor, que nós venhamos a nos devotar a ela, porque a Sua palavra é pura, perfeita, viva e eficaz. É o instrumento perfeito que o Senhor usa através de instrumentos imperfeitos que somos todos nós, para trazer luz e vida para este mundo. Que o Seu nome seja glorificado e o Seu nome somente, ó nosso Deus triuno, em nome de Jesus Cristo, nosso mediador. Amém e amém. Irmãos, o que é um mito? Nós estamos diante do relato da criação e muitos dizem que isso daqui é um mito. No sentido antigo da palavra e no sentido popular da palavra, mito significa uma história que não é verídica ou apenas um folclore, não é verdade? Mas no sentido mais técnico da literatura, mito significa uma história, uma narrativa que influencia a cultura e a sociedade, seja ela qualquer que seja. Portanto, a Bíblia, no primeiro sentido, ela não é mítica, porque ela é absolutamente verídica, factual, e ela nos comunica de forma perfeita e absoluta a verdade de Deus. Mas no segundo sentido, mais técnico, ela é um mito, porque ela é a maior narrativa, com a maior influência de toda a história, exatamente por ela ser verdade. Mas, irmãos, todos os povos, antigos ou modernos, possuem os seus mitos da criação, os seus mitos de como surgiram todas as coisas. Essa é a grande pergunta da humanidade, uma delas, né? Por que existe algo ao invés do nada? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Na época do Antigo Testamento, existiam vários mitos sobre a criação, um mais doido que o outro, mas um muito relevante aqui para o contexto de Gênesis, para Moisés combater, era o mito babilônico, que a gente tem até hoje, que é o mito do Enuma Elisha, que é o mito do Gilgamesh, existe até traduzido para português. Nesse mito você tinha o deus macho e o deus fêmea. A deusa fêmea chamava Tiamat, o deus macho eu não lembro, acho que chamava Anu. E eles tiveram vários filhos chamados que são os deuses. Tiveram vários deuses, vários filhos ali da relação desse deus macho com a deusa fêmea. Só que esses muitos filhos, adivinha o que aconteceu? Eles faziam muita bagunça e muito barulho. E a Tiamat, a mãe deles, a deusa primordial, ficava muito estressada com isso, muito brava. E ela pede para o seu marido, o Anu, o deus supremo, fazer alguma coisa. O que ele faz? O paizão do Anu resolve matar os filhos barulhentos. Olha que coisa horrorosa, trágica, é até mesmo inominável, não é verdade? E aí uma das filhas descobre, junta-se com outros filhos e mata o próprio pai. Olha o que era ensinado na catequese das escolas da Babilônia 4, 5 mil anos atrás. Loucura, né? Só que a Tiamat, ela fica muito rancorosa, ela fica uma viúva assim, cinquentona, ninguém mais quer ela, e ela junta um exército de criaturas que ela mesma fez para combater os seus filhos. E ela era muito poderosa. E os filhos dela não tinham força para combater, e chamou o neto dela, um deus que era filho de um deus que era filho da Tiamat, chamado Marduk. Já ouviram falar de Marduk? É um nome muito comum, aparece até em alguns contextos da Bíblia como um ídolo a ser combatido, especialmente lá em Daniel, no contexto babilônico. Marduk diz, olha, eu vou derrotar minha avó, Tiamat, mas eu quero ser o Deus Supremo, o Deus que vocês vão reverenciar. Não importa se são meus pais, meus tios, deuses, não importa. Eu quero ser o Deus Supremo. Eles falam, tá bom, amém, pode ser. Marduk mata a sua avó, corta ela no meio, com a metade de cima ele faz os céus e com a metade de baixo ele faz a terra. Esse é o mito da criação que era muito comum antigamente e que era o mito da Babilônia.
Você esteja pensando, nossa, mas que história horrorosa, que história horrível, mas que ficção traumatizante. E ela foi criada, na verdade, para as crianças não fazerem bagunça, não é? Por isso que foi inventada uma história dessa. Eu fico imaginando uma criança babilônica lá, 4.000 anos atrás, ouvindo essa história, pensando, tá bom, papai, eu vou ficar quietinho, mas espera meu filho nascer para você ver. Vai te esquartejar no meio, igual esse mito está contando aí. Não funcionava muito bem, né? Mas, irmãos, por mais que essa história seja maluca, doida, um mito no sentido antigo da palavra, um folclore, ela tem uma consistência interna. 2 deuses tiveram vários filhos, e aí foi acontecendo as coisas. Esses deuses eram poderosos o suficientes para criar todas as coisas. Mas o mito moderno da criação do universo, ele é mais folclórico, mais inconsistente do que todos os mitos antigos. Pega o mito do Egito, da Babilônia, da Grécia, de Roma, de qualquer lugar, junta tudo, não é tão doido, tão maluco quanto o mito moderno da criação. Vocês sabem qual que é o mito moderno da criação? Big Bang. Eu vou ler para vocês 2 linhas aqui. Um cientista disse o seguinte, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Olha o que ele disse sobre a criação do mundo. Isso é um dado comum, todo mundo crê como cientista, eles creem nisso. Ele começa assim, no começo não existia nada. Vejam que o contar histórias é inevitável. Ele precisa começar com uma história. E ele começa com uma história igual a Bíblia começa, igual os mitos começam. No princípio, não havia nada. Amém? A gente pode dizer amém para isso, no sentido da criação, não existia nada da criação mesmo. Deus criou ex nihilo, a partir do nada, né? No nada. Ele continua, no começo não existia nada, só radiação. Uma energia muito alta que não deixava nada se organizar. Então, quando o universo tinha 1 ou 2 segundos de vida, então, olha as marcas de narrativa aqui. Então, quando o universo tinha alguns segundos de vida, aconteceu uma combinação de partículas com energia muito alta e elas se esfriaram, etc, etc, depois se comprimiram e explodiu. Irmãos, vocês percebem a loucura e a contradição disso? A pessoa diz na mesma frase, não tinha nada. Não, mas tinha radiação. Não tinha nada, mas tinha umas energias e as leis da natureza. É uma absoluta contradição, porque nada significa nada. Essa é uma forma moderna de adorar a criação, porque se existia já a radiação ou qualquer coisa, quer dizer que ela era eterna. E se ela é eterna, ela pode ser então adorada como deusa. Existem cristãos muito bons que acreditam no Big Bang. Eu não tenho crise com isso, porque o que o pessoal vai dizer? Olha, Deus criou lá aquela aglomeração, o princípio absoluto, e explodiu e foi conduzindo o processo criativo. Existe uma consistência nisso, porque você tem um Deus que vai criar e conduzir o Big Bang. Ainda que essas pessoas não tenham como sustentar isso, nem com base bíblica, nem com base científica, é a fé dela, não pode fazer o quê, né? Mas o ateu ou um agnóstico acreditar no mito da criação a partir do Big Bang não tem nada mais fantasioso do que isso. E hoje nós vamos ver o que significa, irmãos, esses 7 dias da criação. Precisa ficar muito claro, a gente vai precisar passar um momento inicial agora do sermão explicando esses versículos para vocês. Depois a gente vai ver como que eles revelam-nos Deus, as características e os atributos de Deus, como a gente leu lá em Romanos 1. E depois, como isso aponta para Cristo e para a nossa prática enquanto igreja e enquanto cristãos. Amém? Pode passar lá, por gentileza. Deixa eu falar algo para vocês. A Bíblia não está nem aí para a idade da Terra e do Universo. É impossível saber a idade da Terra e do Universo, ou até mesmo da humanidade, pelo relato bíblico. Amém? Moisés não tinha a menor preocupação com isso, Israel não tinha nem as categorias para pensar isso, porque todos os povos antigos, eles eram muito funcionais. Isso vai funcionar, isso vai dar certo, eu vou conseguir comer, eu vou conseguir trabalhar, sustentar minha família. Eles não tinham tempo para abstrações filosóficas que surgem na Grécia, com Tales de Mileto, lá no ano 500 e pouco antes de Cristo. Eles eram muito práticos. Então, Gênesis 1 não é sobre a idade da terra, a idade da criação. Se você fosse transportado lá para a época de Moisés há 100 e poucos anos,
passou pelo êxodo, passou por tudo que ele passou, pastoreando 5 milhões de israelitas no deserto por 40 anos, lá cansado, senta na tenda e começa a escrever debaixo da inspiração do Espírito os seus 5 livros. Está escrevendo Gênesis, você chega para ele igual um pentelho lá e diz, Moisés, está escrevendo aí? Ele diz, estou começando a escrever sobre o relato da criação. E você perguntasse, e aí, quantos milhões de anos ou quantos mil anos tem a Terra? Você ia tomar um peteleco no ouvido do homem mais manso daquela época. Vai procurar o que fazer, moleque. Vai lá plantar uma batata para você comer depois. Não vem mexer as paciências, não. Eles não estavam nem aí, irmãos, para a idade da Terra. Então, se você crê que a Terra é jovem, ela tem 10 a 20 mil anos, você não tem base bíblica para isso. Se você crê que a Terra tem 14 bilhões de anos, o universo tem 14 bilhões de anos, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, como é o consenso na ciência hoje, também não tem nada a ver com a narrativa bíblica. Nós vamos entender por quê. Olha como Moisés estrutura a literatura da criação aqui em Gênesis 1. Nós temos 2 tríades. Dia 1 ao 3, dia 4 ao 6. E eles se relacionam. O dia 1 se relaciona com o dia 4, o dia 2 com o dia 5 e o dia 3 com o dia 6. Qual que é a relação? Vocês se lembram qual que era o problema da Terra? Ela estava sem forma e vazia. A gente viu isso, uma pregação só sobre isso. Torro vavorro em hebraico, estava inabitável, deserta. Então, nos primeiros 3 dias, Deus resolve o problema dela ser sem forma. Ele cria ambientes. E nos outros 3 últimos dias, ele resolve o problema dela ser vazia. Ou seja, ele cria os seres vivos para habitar cada um desses ambientes e para dar forma e governar esses ambientes. Então, no dia 1, ele cria a luz, faz separação entre luz e trevas. No dia 4, ele cria o sol e a lua e as estrelas para governar a luz e as trevas. No dia 2, ele cria o firmamento, ele faz separação entre os céus, as nuvens e os mares, por assim dizer. E depois ele cria exatamente os pássaros para habitar os céus, no dia 5, e os peixes para habitar os mares, no dia 5 também. Dia 3, ele cria a terra seca e a vegetação. E no dia 6, ele cria os animais terrestres e culmina com a criação do homem. Vocês vejam que Moisés não tem a menor preocupação com sequência científica, porque os 3 primeiros dias são de 24 horas, mas o sol e a lua não haviam sido criados ainda. E o 7º dia não tem fim. No 7º dia, em Gênesis 2:3, não está lá, e houve tarde, manhã, terminou o 7º dia e a criação continuou. O 7º dia não termina. Em outras palavras, a gente ainda está no 7º dia. Não é um 7º dia, então, de 24 horas. Moisés está construindo uma literatura para nos comunicar teologia, para nos comunicar quem é Deus e o que ele está fazendo na criação. É isso que Moisés está fazendo aqui. E Moisés ele tem uma mentalidade da sua época, absolutamente funcional. Então aqui Deus cria as funções, aqui Deus cria os funcionários, para usar a linguagem de função de novo. Nós temos as funções, o céu e a terra, e reparem que a palavra para criar, em hebraico, que é bará, no princípio criou Deus. Bereshit, bará, Elohim, os céus e a terra estava sem forma vazia. Irmãos, criar não significa simplesmente trazer à existência material algo que não existia. Não é somente isso. Significa dar função, significa ordenar. Dar ordem. Então, quando Deus está criando aqui, não está simplesmente trazendo a matéria à existência, Ele já tinha trazido ela em versículo 1, Ele criou os céus e a terra, Ele está dando ordem para a criação. Quando Deus diz haja, e quando assim o criou, significa assim deu ordem, assim deu função. Vejam, Ele separa a luz das trevas, dá função para a luz, Ele separa as águas de cima das águas de baixo, as nuvens, depois Ele separa a terra seca dos mares. E ele vai falando, os pássaros vão ficar aqui, os peixes vão ficar aqui, o ser humano vai ficar aqui. Ele está dando ordem para a sua casa. Está dando funções. E não somente isso. Não é apenas função e funcionários, mas é reinos e os seus governantes. Deus está criando esferas de reino aqui. Os céus, os mares, a terra.
E quando ele cria as esferas de reino, aqui eles criam os seus governantes. O que ele disse para o sol, para a lua, para as estrelas? Governe sobre o dia e a lua governe sobre a noite. É o mesmo verbo que Adão usa, que Deus usa para falar para Adão dominar. Para os pássaros e para os peixes, ele não diz governa, mas ele diz encham a terra e encham os céus e os mares e multipliquem-se. A mesma ordem que ele dá para Adão e Eva, quando ele fala domine e encham a terra. Então, reinos, a criação é o reino de Deus com suas várias esferas e os seus governantes, e o homem e a mulher era para governar sobre toda a criação. Então, se o sol, os pássaros e os peixes tinham seus reinos específicos, o homem e a mulher, eles governariam sobre todas as coisas, debaixo do governo de Deus. E eu estou falando isso, irmãos, porque é absolutamente importante para nós entendermos o texto. Diante desses 6 dias, o dia mais importante é o 7º, para nós entendermos os dias da criação. O que acontece no 7º dia? Deus descansa. O que significa Deus descansar, irmãos? Não significa, obviamente, que Ele está balançando numa rede. Nossa, eu estou muito cansado, vou descansar um pouco aqui. Onipotência não conhece cansaço. Amém? Deus descansa de 2 formas. Primeiro, Ele descansa como um rei. Ele é o rei de todos esses reinos aqui. Ele é o rei sobre o ser humano. Ele é o rei da criação. Lembrem de Davi. Davi ele não tinha descanso, ele não tinha paz. Ele estava o tempo todo lutando contra seus inimigos. Mas o seu filho Salomão, ele trouxe paz sobre o reino de Israel, expandiu. E o que um rei faz quando ele não tem mais inimigos para combater? Ele pode sentar-se no seu trono e reinar, e governar. Tragam o que vocês têm de perguntas que eu vou governar vocês. Separem aí o bebezinho para ver quem que é a mãe verdadeira dele. Salomão poderia reinar em paz. Paz é sinônimo aqui de descanso. Então agora Deus não tem nenhum inimigo aqui contra ele na criação, mas a terra estava sem forma e vazia, havia caos, havia trevas. E ele começa a ordenar todas as coisas, e quando ele termina, ele diz, tudo é muito bom, não existe mais caos, não existe mais desordem. Agora Deus se assenta para governar e reinar de fato sobre todas as coisas. Por que isso, irmãos? A gente viu no domingo passado sobre a glória do Espírito pairando sobre a face das águas como um link entre os céus invisíveis que foi criado e a terra sem forma e vazia. E nós vimos que o céu, no princípio Deus criou os céus, é o reino invisível, é o reino celestial que Deus cria, onde os anjos habitam ali. Deus criou os anjos, portanto, em Gênesis 1:1. E o que é esse céu celestial? É 2 coisas. É um palácio onde Deus reina sobre os anjos. No centro desse céu está o trono de Deus e é também o templo. Nós vimos isso semana passada, está gravado, se vocês não viram ainda. E quando Deus cria os céus, o Espírito enche todo esse céu celestial invisível, e quando Ele enche, santifica, e portanto é um templo. Deus habita nos céus invisíveis e reina nos céus invisíveis. E então o Espírito se manifesta sobre a terra sem forma e vazia. E, irmãos, o reino material e visível, que é o universo, os céus e a terra, o céu visível e a terra, vai ser criado como uma réplica, como uma sombra, como um tipo do reino celestial invisível que Deus já havia criado. Então, se os céus é trono, palácio e templo, a terra e essa criação também vai ser o trono e o reinado de Deus. Ele reina como rei, mas também todo o universo é o templo de Deus, é a casa, é a habitação de Deus. Estão percebendo isso? Todo o universo, Deus está criando o seu templo. E a palavra casa na Bíblia ela tem essa dupla referência para templo e para trono. Deixa eu citar apenas 3 versículos para vocês. Salmo 78, a partir do verso 69, vai dizer que Deus estabeleceu o tabernáculo, o seu templo, da mesma forma que Ele criou a terra. Existe uma conexão para o salmista entre o estabelecimento do tabernáculo, lá em Êxodo, e a criação da terra aqui em Gênesis 1. Por quê? Porque a terra e todo o universo é o templo de Deus. Se você perguntasse para qualquer pessoa do mundo antigo,
Pense aqui no contexto de Gênesis, para os egípcios lá do Êxodo. Qualquer criancinha que está fazendo catequese lá na escola de Faraó. Aonde os deuses descansam? Todos iriam dizer, os deuses descansam no templo. Se você perguntasse para qualquer israelita, aonde Deus descansa? Eles iam dizer, Deus descansa, reina no tabernáculo, ou depois no templo de Salomão. Então, quando Moisés coloca aqui que no 7º dia Deus descansa, é imediatamente associado nos seus primeiros leitores que o templo foi concluído. Salomão demora 7 anos para construir o seu templo e passa 7 dias inaugurando e celebrando o seu templo. Depois ele repete mais 7 dias. Porque Salomão sabia que o templo é uma miniatura de todo o universo, dos céus e da terra, porque Deus habita ali. Isaías 66:1 diz assim, Deus diz, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Ele se assenta como rei. Que casa vocês vão edificar para mim? Onde é o lugar do meu descanso? Isaías 66:1 nós temos o link, né, o vínculo entre Deus reinando em todas as coisas. Ele não somente reina, mas não é possível construir uma casa física para Deus, porque Ele mesmo já construiu a sua casa, o seu templo, que é todo o universo. E Ele diz, onde é o lugar do meu descanso? No Salmo 132 ele diz, Ele olha para o tabernáculo e diz, este é o lugar do meu descanso. Então, irmãos, o que são os 7 dias da criação, para nós concluirmos essa primeira parte? Muitos teólogos reformados bons vão dizer que isso daqui é simbólico, não é literal. Exatamente por causa disso que eu estou falando para vocês. Os 3 primeiros dias não havia sol, o 7º dia não existe fim. Moisés não está nada preocupado em ser literal no sentido moderno e científico da coisa. Então ele diz que vão ser 7 quadros literários que vai remeter na mentalidade dos leitores originais, os israelitas, a noção de templo e de trono de Deus. Amém? Mas nós não precisamos ir por esse caminho. Nós podemos afirmar que isso daqui são 7 dias ou 6 dias de 24 horas e Deus governando de alguma forma sobrenatural os 3 primeiros dias. Por quê? Porque Moisés, quando estabelece os 10 mandamentos em Êxodo 20, no 4º mandamento ele diz, olha, trabalhem 6 dias e descansem, porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º descansou. Existe um fundamento para isso. Mas, irmãos, esses 7 dias, esses 6 dias mais descanso, não são a origem material das coisas por si mesma. Gênesis 1:1 são 7 dias da celebração da inauguração do templo de Deus que Ele mesmo criou para si, e agora Ele habita, e agora Ele se assenta como rei e reina sobre todas as coisas. Portanto, você pode afirmar que os 7 dias da criação são de 24 horas literais, e ao mesmo tempo acreditar que a Terra tenha 4,5 bilhões de anos. A gente não sabe quanto tempo passou entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:3. Ou você pode ser cético em relação à ciência, porque a ciência ela lança um chute a partir das luzes das estrelas que chegam até nós e tentam calcular alguma coisa assim e dizer, olha, para mim a Terra tem 10 a 20 mil anos, a Terra é jovem e foi criada com aparência de velha, com as luzes já vindo em todas as direções. Ou você pode dizer, eu não sei quantos anos a Terra tem, mas não tem nada a ver com Gênesis 1. Gênesis 1 é o estabelecimento e a inauguração e a celebração da criação enquanto reino de Deus e enquanto templo e casa de Deus. 7 dias Deus mostra isso para que depois Ele venha instruir o seu povo a inaugurar o tabernáculo e o templo com 7 dias, mostrando que o 7 significa perfeição, completude, Deus habitando em todas essas coisas. Amém, irmãos? Todos entenderam? Que significa 6 meses sem dormir pensando nisso para trazer um sermão. Mas agora vamos para a parte mais prática e mais revelacional de Deus para nós. Quando Deus cria, Ele está
criando de forma que essa criação, tanto a invisível quanto a visível, tanto os céus quanto a terra, quanto os céus visíveis, reflitam quem Ele é. Romanos 1, como nós lemos, fala de vários atributos, seus atributos invisíveis, a sua sabedoria, a sua divindade, são claramente vistas a partir das coisas que foram criadas. Mas é o pecado do ser humano que nos cega para que a gente não possa ver essa clareza absoluta da criação apontando para Deus. E nós somos indesculpáveis por causa disso, ouvindo ou não o Evangelho. Mas eu não vou ver todos os atributos de Deus, nós vamos ver apenas 3 atributos muito claros, muito pujantes aqui em Gênesis 1, 3 ao 2, 3. Depois nós vamos ver como isso aponta para Cristo e para nós enquanto igreja. Mas antes disso, uma breve palavra. Se Deus fosse uma pessoa só, como é um ídolo chamado Alá dos muçulmanos, ou como é o Deus do Testemunho de Jeová, ou dos judeus monoteístas, Ele iria olhar para aquela terra sem forma e vazia, e ele dizer, muito bom isso. Porque a terra sem forma e vazia era uma singularidade indiferenciada. Era tudo um caos misturado. E Deus, se Ele fosse uma só pessoa, Ele diz, olha, isso reflete quem eu sou. Porque eu sou um só, sozinho, eternamente. Agora estou criando uma coisa só, uma singularidade que eu vou ficar aqui olhando para ela. Mas Deus não é uma pessoa só, Deus é 3. Ele olha para essa singularidade caótica e diz, isso não me representa, isso não reflete quem eu sou. Eu sou um só Deus, mas eu sou 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. E é por isso que Ele começa a separar uma coisa da outra. Isso é céu, isso é terra, isso é mar, isso é nuvem, isso é peixe, isso é ave. Ele está mostrando que Ele mesmo é uma pluralidade tripla de pessoas em uma unidade de essência. E quando Ele cria pela sua palavra, ou seja, por Cristo, o que é palavra, irmãos? É significado. Ele está comunicando significado. E o que é significado? É algo que aponta para a sua origem e aponta para o seu propósito final. É algo que aponta o dedo para outra coisa além dela mesma. Então, quando Deus cria falando, Ele está dizendo o seguinte, olha, a criação, ela vem de mim, eu sou o autor alfa da criação, mas ela também aponta de volta para mim. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, eles apontam para Deus. Deus cria tudo não tendo significado, mas sendo significado. E quando Ele dá nome, isso é luz, isso é terra, isso é céu, isso é pássaro, isso é peixe. O que é dar nome no mundo antigo, irmãos? Não é igual hoje que a gente dá nome porque a gente gosta. Dar nome para alguém ou para alguma coisa é você dizer, olha, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu dono, eu sou o seu suzerano absoluto, você pertence a mim. Quando Nabucodonosor muda o nome de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele está dizendo, olha, vocês pertencem a mim agora, eu sou o rei de vocês. Quando Deus diz luz, sol, lua, Ele está dizendo, vocês têm o seu nome, ou seja, vocês têm o seu significado, a sua função, a sua razão de ser por mim. Deus está dizendo que Ele é o Senhor e Rei absoluto sobre todas as coisas. E Ele é uma unidade e uma pluralidade de pessoas. O Pai, o Espírito pairando e o Filho como sua palavra, os 3 criando a sua, para refletir quem Ele é. 3 atributos são muito claros aqui em Gênesis. Vamos ler Gênesis 1:3. Primeira coisa então que Deus dá função e ordena e cria é a luz. E disse Deus, haja luz e houve luz. Essa é a primeira coisa, primeira característica. Por quê, irmãos? Porque o Espírito está pairando sobre a face da terra sem forma e vazia. E Ele está manifestando a sua glória. Representando a sua glória dos céus, Ele está manifestando essa glória agora sobre a face das águas. E quando o Espírito manifesta a sua glória em toda a Bíblia, normalmente isso é descrito em termos de luminosidade, de brilho, de fulgor, de luz. É por isso que a primeira coisa a ser dita aqui, mencionada, é que Ele cria a luz. Porque o próprio Espírito pairando sobre a criação para criá-la, para ordená-la, Ele mesmo está manifestando essa luz
criadora que Ele mesmo tem em si mesmo como fonte de luz. E agora nós temos a luz criada, a luz enquanto criatura, e aqui simbolizando toda a criação do tempo, porque ela vai fazer separação entre luz e trevas, depois entre o dia e a noite. O próprio Espírito mostrando então que o seu caráter está refletindo na própria primeira criação, e isso nos remete isso como um atributo do próprio Deus, nosso Deus Pai. O tempo todo a Bíblia diz, Deus é luz. 1 João 1,5, essa é a mensagem que nós ouvimos dele e proclamamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ou seja, dizer que Deus é luz significa que Ele não tem pecado, Ele não tem sombra, Ele não tem mudança, Ele não tem nada que caracterize nós enquanto criaturas pecaminosas. Ele não tem, é impossível Deus errar, Deus pecar, Deus fazer algo que não é bom. Tiago capítulo 1, verso 17, ele diz, no verso 16, irmãos, não se enganem, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, de quem? Do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança e nem variação. Então luz significa não somente que Deus é absolutamente santo, mas que Ele é imutável, e por isso nós podemos confiar nele, e é por isso que tudo vem dele. E não somente o Espírito é luz, Deus Pai é luz, mas o próprio Jesus Cristo, Deus Filho, é luz também. Porque para a palavra criar a luz, ela mesma precisa ser luz criadora. Salmo 119, tua palavra é luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos. O tempo todo a Bíblia diz que a palavra de Deus é luz, e a palavra de Deus é essa palavra criadora que é o próprio Cristo Jesus. O Espírito, o Pai e o Filho são luz, iguais, infinitamente santos e eternamente imutáveis. E isso leva-nos a nos prostrar diante dele. Nós vamos ver como isso se aplica a nós no terceiro ponto. Deus é luz. No segundo ponto, vejam que Deus está julgando a sua criação, como eu falei semana passada para vocês. Ele cria, Ele diz, isso aqui é bom. Ele cria outra coisa, isso aqui é bom. E no sétimo dia Ele olha para toda a sua criação e diz, isso é muito bom. Então um outro atributo que fica muito claro aqui é a bondade de Deus. Mas irmãos, vamos definir os termos aqui. O que significa bom aqui em Gênesis 1? A gente não pode pegar o nosso significado moderno das coisas e impor no texto bíblico. O que significa bom dentro da cosmovisão e do contexto de Moisés e dos israelitas? Bom significa que funciona. Lembrem? Mentalidade funcional das coisas. Quando Deus diz isso é bom, Ele está dizendo isso aqui funciona. Exatamente como eu quero que isso funcione. E quando Ele diz isso é muito bom, Ele está dizendo isso é muito funcional. E a pergunta é, funciona para quem? Para nós. Para Adão e Eva. Para Israel, para toda a humanidade. Ou seja, Deus cria tudo em vista a trazer esse bem para a humanidade, para que a humanidade glorifique e louve a Deus de volta. Olhem como o texto está escrito, irmãos. O sol e a lua foram criados para governar o dia e a noite, para dar o ritmo das estações. Quem que se importa com estações? O sol e a lua se importam com as estações? Os peixes e as aves? Não, nós. Para um israelita ouvir isso, ok, eu posso plantar aqui e colher, porque Deus criou isso com um ritmo de leis imutáveis. Tudo funciona para o homem, Ele entrega tudo para o homem. Olha, dominem sobre todas as coisas, se alimentem do que vocês quiserem, e uma ordem Deus dá para testá-los. Deus cria tudo para o homem, para que o homem agradecesse e louvasse a Deus de novo, e Deus seria glorificado nisso, e o homem diz, não, eu quero ser igual a Deus. Bom, então aqui funciona. Deus, por ser infinitamente bom, Ele cria tudo muito bom. O Espírito pairando sobre a face das águas. O que nós vimos semana passada? Isaías disse que
Deus deu o bom Espírito para guiar Israel, assim como Ele guiou a criação. O bom Espírito. Porque esse Espírito pairando sobre a criação é bom. Ele pôde criar todas as coisas boas. Isso de novo nos remete a um atributo de Deus Pai, como o supremo bem, como o absoluto bom. E a própria palavra criando aqui também é boa. O tempo todo a Bíblia diz, especialmente em Provérbios, a sua palavra é boa, é bondade em si. Romanos 7, a sua lei é boa, justa e santa. Ou seja, o Espírito, o Pai e o Filho são a fonte e a definição de tudo que é bondade. Eles são bons em si mesmos. Tudo que existe que é bom por derivação de Deus, mas o próprio Deus é bom em si mesmo. Ele é o próprio paradigma, o padrão e a definição do que é bom. E portanto Ele não criou o pecado, Ele não criou o diabo, tudo que Ele criou, Ele só pode criar bondade e luminosidade e coisas que refletem o seu próprio caráter. Isso coloca a culpa do pecado completamente em nós, na nossa vontade e na vontade do diabo enquanto anjo caído. Deus é luz, Deus é bom e um terceiro atributo, Deus é vida. Somente um Deus que é vivo pode criar seres vivos. É impossível surgir vida espontaneamente, como diz os ateus da teoria do Big Bang. Surgiu vida inteligente do nada, evoluiu. É impossível evoluir algo não vivo para algo vivo, irmãos. E por tudo ser vivo, Ele cria os peixes, as árvores, o ser humano, os animais. Ele está mostrando que Ele mesmo é fonte da vida. De novo, Espírito, Pai, Palavra. O Espírito está pairando sobre a criação. Ele está ali em forma de ave, com as suas asas, cobrindo toda a terra, mostrando que Ele está quase como se chocando ali a sua criação. Está ali nutrindo e mantendo vida e criando vida. O Espírito é vida, o Pai é vida e a própria palavra ela é viva. Hebreus 4, a sua palavra é viva e eficaz. Fonte de vida. Eu gostaria de encerrar esse segundo ponto lendo com vocês, eu peço que todos abram rapidamente. Salmo 36. Eu dei uma enxugada na liturgia hoje, irmãos, porque eu sabia que nosso tempo ia ser longo. Salmo 36. A partir do verso 7 até o verso 9. Diz assim: ó Deus, como o teu amor é precioso! Os filhos dos homens se refugiam à sombra das suas asas. Eles se fartarão da abundância da sua casa, e tu farás beber da corrente das suas delícias, pois em ti está a fonte da vida, e na tua luz vemos a luz. O salmista está louvando a bondade de Deus aqui no original. O Senhor é bom. E nós estamos debaixo das suas asas, assim como a antiga criação estava debaixo das asas do Espírito. E o Senhor é a fonte de vida. E na sua luz nós vemos a luz. Luz, vida e bondade. O salmista ele entende que a criação está mostrando exatamente esses atributos e isso nos leva a louvar ao Senhor, a confiar nele, a estar nele, independente do que aconteça. Mas de forma mais prática, em terceiro e último lugar, isso nos aponta para Cristo e para nós enquanto igreja, e a igreja enquanto nova criação, enquanto criação restaurada e renovada à imagem do Criador, a imagem de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, Jesus é luz. João capítulo 1, versículo 5, depois de dizer que Jesus é o Criador de todas as coisas, ele diz: Ele é a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não podem conquistá-la, não podem derrotá-la, não podem subvertê-la.
Jesus é luz não apenas como Criador, mas agora como criatura, como Deus e como homem. Ele é a junção dessa luz criadora e criada, e Ele mostra isso para nós. Em João 8,12, se referindo de novo a João 5, ele diz, o próprio Jesus, eu sou a luz do mundo. Uma das 7 vezes em João que ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não anda em trevas. Ele é a luz, Ele nos ilumina, Ele é o nosso guia. Não existe existência ou significado, ou luz, ou paz, ou vida, a parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que João nos diz na sua primeira carta? Eu já falei para vocês, no versículo 5 ele diz, Deus é luz, não há nele trevas nenhuma, mas ele continua dizendo, se nós dizemos que estamos nessa luz, mas andamos em trevas, nós somos mentirosos e a verdade de Deus não está em nós. Portanto, filhinhos, andem na luz como Deus é luz. Mateus 5, Jesus diz, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Em outras palavras, ao nós crermos em Jesus, que é a luz, nós somos transformados, as nossas trevas não podem resisti-lo. E nosso ser se transforma nessa luminosidade, nessa reflexão do próprio caráter de Cristo. Isso é que é luz, é refletir o próprio caráter de Cristo. E nós não só apenas somos luz, vocês são a luz do mundo, mas nós também devemos andar na luz. Ou seja, só anda na luz, só vive de acordo com o caráter de Cristo, que é luz, aqueles que foram transformados em luz. Você pode estar aqui, colocar uma lâmpada na sua cabeça, fingir que é o mais crente possível, mas se você anda em trevas, você é mentiroso. Irmãos, Gênesis 1 está dizendo, olha, abandonem essas trevas. Abandonem, recebam a luz do Evangelho de Cristo, que é a luz de Deus. Vocês não querem isso? Vocês não querem andar em luz, andar em sinceridade, andar em honestidade, andar sem fingimento, sem hipocrisia, sem trevas? Não em perfeição moral, mas de cabeça erguida, sabendo que você está lutando contra o seu pecado, e você às vezes cai, mas Deus vai te dando vitória e vitória sobre o seu pecado. O que você precisa fazer? Abandonar as trevas e correr para Cristo, que é a luz. Se jogar em Cristo, se abandonar nele e deixar que ele preencha o seu ser com a sua luz, com a sua revelação de quem ele é. E aqui está a revelação de quem ele é. Quanto mais de Bíblia você vai colocando na sua alma, mais a luz do Espírito e de Cristo vai brilhando em você. Abandonem essas trevas, as trevas da mentira, as trevas do furto, as trevas do ódio, as trevas da prostituição, e hajam como luz, porque senão você vai ser achado mentiroso. E no dia do julgamento final, Deus não vai olhar para você e diz, muito bom, muito bem, servo fiel. Ele vai dizer, mal, servo infiel, mentiroso. Você vai ser jogado fora da criação que eu estou restaurando aqui, nas trevas, no inferno. Segundo lugar, Jesus não é apenas luz, mas Ele é bom. Ele é a bondade encarnada. Quando aquele jovem rico, pretensioso, chega para Jesus e diz, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, por que você me chama bom? Só existe um que é bom, que é Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, a sua categoria de bondade é muito pequenininha, é inadequada, é incongruente com a minha bondade, com quem eu sou de verdade. Você está apenas vindo me bajular aqui, que bom mestre o quê? Se você não reconhecer que a minha bondade é a bondade do próprio Criador, porque eu sou o Deus encarnado, não me chame de bom, parafraseando ali o contexto dos evangelhos. Ou seja, Cristo é o sumo bem. Nós cantamos hoje, Ele é da vida o melhor, a suprema bondade. E nós, por estarmos unidos a Ele, nós deixamos a nossa maldade, nossas trevas. O que Romanos 15 diz? Paulo diz, olha, romanos, cristãos, vocês estão cheios de bondade. Você pode dizer isso?
A doutrina que todos somos totalmente pecadores é verdade, absolutamente verdade. Nós nascemos em absoluto pecado, mortos, totalmente iníquos. Mas nós somos restaurados, renovados, redimidos, salvos, transformados. E agora existe bondade em nós, não por causa de nós, mas por causa da obra de Deus em nós. Você pode dizer isso na sua vida? O apóstolo Paulo pode olhar para você, o próprio Deus pode olhar para você e dizer, por essa pessoa estar imitando a Cristo pelo poder do Espírito, ela está cheia de bondade e de boas obras. Terceiro lugar, Cristo também é vida. De novo, João vincula tudo isso também no capítulo 1, ele diz, Ele é a vida do mundo, a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas e as trevas não podem conquistá-la. Jesus é vida. E em João capítulo 11, diante da morte de Lázaro, ele olha para a irmã de Lázaro e diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E depois, no mesmo contexto, ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, Jesus não é apenas o criador da sua vida biológica, mas Ele é o criador da sua vida espiritual. E Ele não cria você espiritualmente para você viver minguando. Ele diz, olha, eu tenho vida espiritual. E João 7 diz, quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Portanto, quanto mais você conhece Cristo, você mira Ele com os olhos da fé, olhando as Escrituras, olhando para o rosto do seu irmão, que é a imagem de Cristo também, tendo comunhão, essa vida vai fluindo. E essa morte que você sente toda vez que você peca, ela é sobrepujada pelo poder da graça que nos traz vida. E eu gostaria de concluir com uma conclusão só. Eu gostaria que todos nós mudássemos o jeito que nós olhamos para todas as coisas, para toda a criação. Gênesis 1, ele não é definitivamente para saciar a nossa especulação científica. Gênesis 1 foi escrito para que os israelitas abandonassem a forma de ver o mundo que os egípcios viam, porque eles estavam 400 e poucos anos escravizados lá no Egito, encafifados e educados na educação dos egípcios. Moisés está reeducando os israelitas e a todos nós com uma cosmovisão bíblica e pactual de toda a criação. O que os egípcios pensavam? O sol é um deus, a lua é uma divindade, o rio Nilo é uma divindade. Isso aqui é uma divindade. Toda a criação, cada área da criação é uma divindade. Moisés está dizendo, não, isso foi criado por Deus, isso é criatura. É por isso que ele não diz sol, porque aí remeteu ao Deus do sol na época. Ele diz luminar. Olha, isso aqui é criado, é criatura. O que Moisés está dizendo? Não adorem a criação. O que Gênesis 1, do 1:3 ao 2:3, tem a ver, por exemplo, com sexo, com poder, com dinheiro, com fama? Tem tudo a ver. Porque esses são os ídolos que nós estamos mergulhados na nossa sociedade de hoje. E Moisés está dizendo, olha, tudo isso, riqueza, relacionamento, poder, é criado por Deus como algo bom. Mas se você tomar isso como a sua fonte de vida e de origem, de significado e de propósito, isso torna o seu Deus. Da mesma forma que os egípcios adoravam o sol, a lua e as estrelas. Moisés está nos dizendo então, a boa nova é que a criação não é divina. A criação, ela é criada, é limitada, e nós somos criados. Isso é boas notícias para nós, isso é evangelho para nós. Nós não apenas devemos olhar para a criação como não divina, como criada, como não sendo Deus, como distinta de Deus, e adorar apenas a Deus. Romanos 1 vai nos dizer exatamente isso. Mas nós devemos olhá-la como ela realmente é, ou seja, muito boa. Muito boa. Paulo disse para Timóteo, o Senhor fez todas as coisas boas, portanto não rejeite o que Deus criou como bom.
Porque todas as coisas, pela oração e pela palavra, são santificadas. Ou seja, você pode comer de tudo, Timóteo. Pode comer carne de porco agora, porque essas leis dietéticas foram abolidas em Cristo Jesus. Toda a criação é boa, você pode até tomar um pouco de vinho. Olha aí para os escândalos dos legalistas, Timóteo. Ou seja, Timóteo, olhe para a criação como ela realmente é, muito boa. E desfrute dela, não como uma adoração, mas como um meio para você se alegrar, para você agradecer e glorificar o Criador. E qual que é a implicação dos céus e da terra ser o templo em que Deus habita? Na teologia, todo mundo conhece a palavra onipresença. Todos conhecem? Onipresença significa o quê? Que Deus está em todos os lugares. Isso é uma verdade absoluta, mas essa palavra não está na Bíblia, mas ela expressa o conceito bíblico de forma absolutamente adequada. Mas quando a gente pensa Deus é onipresente, fica uma coisa muito abstrata, fica uma coisa muito filosófica, muito teórica. Qual que é a linguagem bíblica? Deus enche todas as coisas. Deus enche os céus e a terra, porque os céus e a terra é o seu templo, e por ser o seu templo, ele enche todas as coisas. E qual que é a implicação disso? Significa que tudo está em um relacionamento de culto, de celebração e de glorificação a Deus. Não existe 1 milímetro dos céus invisíveis e da terra e do céu visíveis que não seja um culto a Deus. O salmista diz, tudo no seu templo diz glória. A criação celebra o Criador. Nós devemos tirar nossas escamas para ver como tudo glorifica o nosso Deus. E como nós, como o ápice da criação enquanto seres humanos, e como agora o ápice da nova criação enquanto igreja redimida, nós devemos ser o local em que se mais glorifica a Deus, tanto como indivíduos, como famílias e como igreja. Essa é a mensagem dos 7 dias da criação, do santuário trono de Deus para nós. Amém? Vamos orar. Peço que você tenha um breve momento rápido de oração silenciosa, confessando os seus pecados. Eu já vou orar encerrando o sermão.